Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o Dr. Rodrigo, nosso advogado da Defensoria Médica, do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Hoje nós vamos falar sobre a sindicância e o processo ético no CREMEP. Então vamos falar tudo que o médico deseja saber em relação a quando ele é denunciado no CREMEP, como é que se desenrola o processo, como é que pode ser feita a denúncia, se tem que ser uma pessoa materializar essa denúncia, o denunciante, ou pode ser ex officio, enfim. Vamos debater esse tema aqui. Estou aqui com o Dr. Rodrigo. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo, a mais um CIMEPcast. Obrigado, doutor. Agradeço inicialmente a oportunidade, para a gente debater aí, conversar um pouco sobre esse tema que é muito importante e é uma dúvida muito recorrente dos médicos que procuram, aqui a Defensoria Médica, e que estão aí com a sindicância ou com um processo ético, ou um simples pedido de esclarecimento de algum fato por parte do CREMEP. Perfeito. Como é que inicia o processo no CREMEP, doutor Rodrigo? Então, o procedimento inicial é a sindicância, A sindicância, ela é aberta por meio de denúncia ou ex officio. Então, existem casos em que familiares de pacientes, os próprios pacientes, fazem uma denúncia formal no conselho, e pelo princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, o médico ele é intimado a prestar inicialmente, não assim, em fase de sindicância, uma manifestação. Então ele é instado a se manifestar, a promover seus argumentos lá, para fazer sua defesa, os esclarecimentos sobre a denúncia. Então, inicialmente, nasce com a sindicância. É um processo de cognição sumária, é algo que não vai se aprofundar, e caso exista os mínimos indícios naquela denúncia, que se o médico infringiu ou não qualquer um dos artigos do Código de Ética Médica, essa sindicância ela vai ser julgada lá no CREMEP, e é instaurado um processo ético, processo ético profissional. E aí já é um procedimento onde vai ter a fase inicial, onde o médico vai apresentar uma defesa prévia, fazendo todos os seus argumentos técnicos e jurídicos, são realizadas audiências, o médico ele pode arrolar testemunhas da sua defesa, assim como o denunciante, Então é um processo e existe uma liturgia, existe um caminho a ser seguido nesse processo até o seu julgamento. Perfeito. Isso aí, no caso, seria uma denúncia. E ex officio, o que é que significa? Ex officio. O conselho, o CREMEP, ele é um órgão fiscalizador da profissão. Uma das funções do conselho, dos conselhos regionais, é fiscalizar. Então, é muito comum, médicos, e aí eu posso citar um exemplo atual agora, que é a questão que nós até já gravamos um vídeo sobre o CODAMI. Então, aqueles médicos que não estão atendendo às normas de publicidade e propaganda, o CREMEP tem lá o setor de investigação dele, e o próprio conselho abre essa sindicância contra o médico, onde
ele mesmo é o denunciante, vamos dizer assim. Entendi. Esse aí seria o ex officio. Ex officio, de ofício. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, doutor Rodrigo, a sindicância não é o julgamento em si, é apenas uma apuração preliminar para ver se existe alguma plausibilidade naquela denúncia, para ver se é admitido para se abrir um processo ético profissional, não é isso? Sim. Então, se a sindicância julgar que é necessário abrir um PEP, não significa, médico, que você está condenado, significa apenas que eles vão abrir um procedimento investigatório de maior complexidade e abrangência para apurar se existe culpabilidade ou não e qual pena, se houver culpabilidade, vai ser imposta ao colega médico. Quais são as causas para a instauração do processo ético, doutor Rodrigo? Então, nós temos, né, o Código de Ética Médica e temos o Código de Processo. O processo é o procedimento, é a liturgia, como devem seguir os passos. A burocracia, que é muito importante. Mas tudo que está regulado, tudo que está disciplinado, como obrigação no Código de Ética Médica, se não respeitado, é uma infração. Né? E uma infração que, após o devido processo legal, é punível. Então, a questão do prontuário médico, as exigências de um prontuário médico, os documentos médicos, né? A questão do CODAME, né? A questão da publicidade médica, o dever, que muitos médicos até... Mas o médico ele tem o dever de urbanidade, não só com seus colegas, mas com o paciente. Então, a falta ou a ausência, a quebra da urbanidade na relação médico-paciente pode ensejar infração ética. Entendi. Então, se vocês não querem incorrer em nenhuma infração ética, leiam o Código de Ética Médica e respeitem todas aquelas normas que lá estão escritas. Sim. Que no caso é a Bíblia do médico. De uma forma mais simples, mais simplista. Perfeito. É possível fazer acordo com o CREMEP para encerrar um possível PEP ou uma sindicância, doutor Rodrigo? Né? Nesses casos do CODAME que eu citei aqui, eles abrem a sindicância, né? O médico expõe ao médico, né, o porquê ele está respondendo aquele procedimento, né? E aí ele é dado a oportunidade de se ajustar. Né? Então, vou citar aqui como exemplo de um profissional que, por exemplo, nas suas postagens de rede social, ele tem o RQE inscrito, mas não colocou nas postagens. Né? Então, ou ele apaga aquelas postagens, ou então ele adequa as postagens. Ele faz a inserção lá do número do RQE, né? Que é uma das exigências, né? É essa. Então, assim, se ele se adequar, né? Como isso é algo que você pode, vamos dizer assim, resolver, é um problema sanável, é algo. Então, o conselho realiza um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. É igual do Ministério Público, né? Sim. O termo, né? É um documento, né? Onde o médico sindicado que está respondendo à sindicância se compromete, né? E aí, nesse caso utilizado, foi o exemplo que eu citei aqui, foi se adequar com relação à publicidade médica, né? E aí se concede um prazo, enfim. Então, é feito o TAC, né? Que é um acordo, e essa sindicância é arquivada, entendeu? Perfeito. Quanto tempo geralmente dura a sindicância e o PEP? É a pergunta do milhão. A gente não tem como precisar o tempo. Depende muito. Depende se denunciante e denunciado arrolaram testemunhas. Então aí esse é um processo que vai durar um pouco mais, porque você vai ter que agendar as audiências, realizar as audiências, enfim. Mas olha, um tempo médio, sei, talvez 2 anos, 3 anos.
Eu pergunto isso porque muitos colegas às vezes ficam angustiados, né, até ter a finalização desse processo. Eu entendo a angústia deles, a ansiedade e realmente para ele ter uma baliza, né, se o problema que ele está enfrentando lá no Conselho Regional de Medicina está dentro da normalidade ou não, né, em termos de duração. Perfeito. Fale mais sobre esse procedimento do processo ético. Por exemplo, começa com a sindicância, né? Se houver uma admissibilidade por parte daquela pessoa que está fazendo a sindicância, aquele conselheiro, de que aquele processo deve progredir para um PEP, é progredido para o PEP, e caso um médico seja absolvido no PEP, tranquilo. Mas se ele for condenado no PEP, ainda tem alguma outra instância a recorrer? Então, existe, né, recurso para o Conselho Federal de Medicina. A gente pode, por uma analogia, dizer que o Conselho Federal de Medicina são os tribunais superiores brasileiros, né? No caso, o STF e o STJ. Então, assim, os conselhos regionais de medicina, eles vão fazer um julgamento, né? Se tiver denunciante, certo? E vamos supor que esse médico ele foi absolvido, né? O colegiado analisou a questão e entendeu que não houve infração ética. Então, o relator, né, o conselheiro instrutor, ele vota pelo arquivamento, o colegiado segue, vamos supor que absolveu, pede o arquivamento. É aberto um prazo para que o denunciante, né, insatisfeito com o arquivamento, ele possa se insurgir contra aquele julgamento. E aí, quem vai fazer essa análise? O Conselho Federal de Medicina. Entendi. Então, as duas partes podem recorrer ao Conselho Federal de Medicina, né? Se o médico perder, ele também pode recorrer ao CFM, né? Pode. E se o denunciante perder, ele também pode recorrer ao CFM. Então, explique mais um pouco, doutor Rodrigo, dessa liturgia do processo ético. Vamos lá. Os conselhos, né, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, eles têm um regramento próprio, né, tem o Código de Processo Ético Profissional, né, mas ele é baseado e norteado pelo ordenamento jurídico pátrio, né? Então, essas regras próprias foram criadas com base no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, né? Porque é um microsistema jurídico, né? Então, atendendo a essas exigências, a essas normas, né, de garantir o contraditório, ampla defesa, garantir o devido processo legal, né, você condenar, a gente tem que ver a responsabilidade, não só dos conselhos regionais, mas do Conselho Federal, né? Por exemplo, você condenar um médico, né, por mais branda que seja a penalidade, mas você condenar um médico que tem lá 25, 30, 35 anos de exercício da medicina, sem nunca ter havido respondido a nenhum processo, né? Então, o que você vai causar emocionalmente um profissional desse, né? Então, é algo assim muito sério e que inspira muito cuidado, né? Então, assim, as penalidades, elas estão elencadas, certo, na lei federal, certo, que é a Lei 3.268 de 1957, lá no seu artigo 22, né? E aí, assim, quem e como aplicam essas penalidades? Essas penalidades são aplicadas no âmbito dos conselhos regionais, no caso aqui em Pernambuco, CREMEP, pelos conselheiros, né? Então, os conselheiros são eleitos pela própria categoria, pelos médicos, e lá uma das funções dos conselheiros, no caso aqui do CREMEP, é instruir e julgar esses processos, né?
Lógico que para isso eles recebem um mínimo de noção de legalidade, né? De tensiometria da pena, vamos dizer assim, né? Que é saber pesar, né, o fato com as penalidades existentes no artigo 22 da legislação. Então, assim, essas penalidades, elas seguem uma ordem, certo? Que vai lá do artigo 22, a linha A até a linha E, certo? E elas são, assim, de acordo com o caso, né? De acordo com, como é que eu posso dizer, com o peso do caso, com a infração cometida, né? O médico vai receber uma penalidade mais pesada ou mais branda, né? E aí existem critérios também, né? Se é um profissional recorrente, né? Se já teve outro caso, quanto tempo. Então, uma série de coisas são analisadas para se aplicar uma penalidade. Perfeito. Então, essa liturgia tem que ser muito bem respeitada para não correr o risco de lá na frente questionarem todo o processo, né? Por causa do fluxo do processo ético. Em algum momento, se ele for equivocado, errado, pode ser questionado e pode pôr por água abaixo todo aquele trabalho, né, que teve os advogados, o Conselho Regional de Medicina, ou no caso o médico que passou por todo aquele estresse. Imagina depois de terminado o julgamento, ver que o processo foi feito de forma equivocada e que precisa ser anulado aquele processo, né? É uma coisa muito séria. Como eu falei, ele se utiliza subsidiariamente os sistemas, né, processuais penais e civil, né? Então, por exemplo, no relatório do conselheiro instrutor, consta, por exemplo, se o médico já sofreu, já respondeu a outros processos, ou seja, réu primário ou não. Um histórico, né? O histórico de responsabilização ou de histórico processual, ético, profissional, é algo que é analisado e pesado, né, na hora de se aplicar uma pena, né? Então, todas as questões são analisadas, né? A gente vai ter uma infração ética aí, e aí eu não vou dizer que é besteira, mas algo simples, alguma formalidade, por exemplo. O médico, ele simplesmente se mudou e esqueceu de alterar o endereço junto ao conselho, ao CREMEP. O CREMEP mandou uma carta para ele, a carta voltou, não localiza ele. Isso é passível de punição ética, né? Ele tem que estar com o endereço dele lá atualizado. E um médico que abandona um plantão, por exemplo, né? Ele está lá no seu plantão, no sábado, no domingo, numa terça, e saiu para resolver alguma questão pessoal, particular, e uma paciente que estava sob os cuidados dele intercorreu e evoluiu para óbito. Então, observe, os dois casos geram infração. São passíveis de ter um processo ético. Mas você não pode apenar, né, esses dois casos da mesma forma. Perfeito. Né? Então, assim, são duas infrações, mas que, por uma questão de bom senso, não devem... repercussões bem diferentes, né? Exatamente. E por isso, passíveis de penas diferentes, né? No primeiro momento, né? Perfeito, doutor Rodrigo. Essa conversa está muito agradável, mas infelizmente o nosso tempo se encerrou. Vamos gravar um outro CIMEPcast em um momento oportuno com o senhor para falar sobre as penalidades. Primeiro falamos sobre esse processo ético profissional e depois vamos falar sobre as penalidades. Muito obrigado aqui pela presença do senhor. Agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade. E é isso.
eu passo a palavra para o senhor para fazer as considerações finais. Não, eu que agradeço a oportunidade, né? É um assunto, é um tema recorrente, né? Os médicos que nós atendemos na defensoria, né? E estamos à disposição para ajudar e contribuir, né, com os médicos que precisem. Não desejo que nenhum sofra processo ético, mas em sendo notificado pelo CREMEP, não hesitem em nos procurar. Perfeito. Então, recebendo uma cartinha do CREMEP, vocês recebendo uma denúncia, enfim, foram denunciados ao CREMEP, procurem aqui o nosso Dr. Rodrigo, que faz parte da nossa brilhante Defensoria Médica. E é isso, pessoal. Finalizando mais um podcast, gostaria de agradecer a vocês, aos telespectadores e aos ouvintes, e lembrar a vocês que um sindicato forte é um sindicato de luta. Um abraço a todos, até a próxima.